Mas agora presta atenção, ó. É pra você, viu? Quero conversar exatamente com você. Você acorda sempre com dor de cabeça? Com os músculos, assim, da mandíbula sempre doloridos? E se eu te disser que você pode estar com bruxismo? A palavra pode parecer estranha, mas é mais comum do que você imagina. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, até 40% da população brasileira sofre com essa disfunção. Ficou curioso? Vamos tirar suas dúvidas agora no quadro Saúde em Dia. E olha só, nós estamos aqui recebendo no estúdio o cirurgião dentista Diego Borrajo. Muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Jaqueline, obrigado. Olha, a gente tem que começar, né, falando sobre... Para quem está em casa, parece estranho o nome bruxismo, né? Então, que disfunção é essa? Vamos trocar em miúdos para quem certo, o está nome em casa. assusta, de fato, né? O bruxismo, o que é isso? É uma disfunção de morder ou de ranger os dentes durante o sono. Sim. Em casos mais severos, o paciente pode ter isso ao longo do dia também, mas normalmente durante o sono. Então, a pessoa está dormindo e aí pode ter, seria aquela forma que a pessoa fica mordendo com muita força e acorda sem entender o que aconteceu, né? Exatamente. Porque a pessoa não sabe que sofre com a disfunção até que alguém perceba, não é? Geralmente o paciente não sabe que tem esse problema, né? Porque está dormindo, geralmente o companheiro, às vezes, dependendo do grau do bruxismo, percebe, às vezes até acordado durante a noite, com aquele barulho estranho. Sim. E como é que a gente pode saber, assim, quem está em casa, eu tenho bruxismo? Ou tem algo assim, algum sintoma que eu tenho que procurar aí o dentista para poder identificar se realmente é bruxismo? Certo. Geralmente alguém informa, né? Ou o companheiro, o namorado, a namorada, o pai, a mãe, quando o paciente não é casado. Ou às vezes o próprio dentista. O paciente ele pode sentir ao longo do tempo, ele acorda, a musculatura do rosto está muito cansada, como se tivesse mastigado alguma coisa muito dura. Sim. A noite inteira. Então isso pode ser um indício também. Certo. Às vezes o paciente consegue perceber, mas geralmente com orientação de algum profissional ou alguém que escutou o ranger dos dentes durante a noite e informou. Tem algo que possa ser identificado assim nos próprios dentes? A pessoa pode perceber alguma alteração no dente? Dá para identificar? Dá sim. Os dentes, uma das consequências do bruxismo é o desgaste dos dentes, né? Vai desgastando o esmalte, a dentina, então os dentes vão ficando comidos, vão ficando pela metade. Então esse é um indício também que o paciente pode ter para descobrir que ele tem o problema do bruxismo. E a pessoa pode, né, tá dormindo, acordar sentindo exatamente aquelas dores na mandíbula de tanto movimentar, né, durante a noite, e aí, sem saber o que acontece, procurar imediatamente aí o dentista. Mas para quem está em casa, o que pode ocasionar o bruxismo? O que é que faz essa disfunção surgir? Certo. Não existe algo concreto que a gente consiga definir como sendo o causador do bruxismo. Sim. É uma somatória de fatores. Às vezes problemas psicológicos, o paciente está com uma tensão muito forte, problema no trabalho, problema em casa, falta de dinheiro, isso tudo pode desencadear, então, não existe um fator específico. Pode sim desencadear o bruxismo? Pode sim. Pode ser genético também em alguns casos, mas esse fator psicológico, ele influencia muito para desencadear o problema. Então, é bom a pessoa ficar atenta. Isso tem... quais são, além do que o senhor já falou aí dos dentes, né? Que eles podem ficar diminuídos e essa alteração gerar, mas pode gerar outras consequências? Pode. Dor de cabeça, como você falou no início, né? Geralmente é um fator muito, muito forte, todo paciente costuma ter. Mobilidade nos dentes, porque vai desgastando, a pressão vai fazendo com que o paciente tenha perda óssea e o dente vai ficando mole. Dor na articulação, sensibilidade dentária. Perfeito. Então, para quem está em casa agora, acompanhando a nossa programação, a gente está aqui recebendo algumas perguntas dos nossos internautas. Vocês podem continuar. A gente está aqui recebendo o Dr. Diego Borrajo, ele que é cirurgião dentista, está falando sobre bruxismo. A gente vai já ler a sua pergunta, mas antes vou pedir licença, porque nós temos um recadinho bem especial. Você vai gostar. E olha só, nós recebemos aqui a pergunta da Maria.
Ela que é dona de casa, está acompanhando a nossa programação ali do bairro Augusto Franco. Beijão para todos vocês. E ela pergunta exatamente qual é a relação entre o bruxismo e a ansiedade. Uma pessoa ansiosa pode desencadear também? A gente falou do estresse, mas a ansiedade também pode gerar? Pode sim, dona Maria. É um fator, um dos principais, na verdade, que pode estar desencadeando o bruxismo. Quanto mais ansioso o paciente tiver no dia a dia, no trabalho, em casa, isso pode causar o bruxismo, sim. Perfeito. Olha só, seu João, ele é do bairro América, ele quer saber se o tratamento pode ser aliado no bruxismo com outro profissional. Além do dentista, é necessário que faça acompanhamento com outro profissional ou basta procurar o cirurgião dentista? Perfeito, seu João. O que acontece é, como não existe um fator definido do que causa o bruxismo, e o fator psicológico ele é muito importante, ele desencadeia muito o bruxismo, o ideal é que realmente esse tratamento ele seja feito multidisciplinar. Sim. A gente entra com plaquinhas mio-relaxantes que vão ajudar no tratamento do bruxismo, certo. Mas se o paciente não buscar uma ajuda psicológica, ele não consegue melhorar 100%, porque certo. Precisa desse acompanhamento para que junto a gente consiga fazer o tratamento da doença. Perfeito. Seu Geraldo do Luzia, ele pergunta sobre o tratamento que é feito no caso do bruxismo e para quem tem já perdido um pouco da dentição, como é que funciona? Certo, o tratamento ele pode ser feito com plaquinhas, são plaquinhas de acrílico flexíveis ou plaquinhas rígidas que vão ficar entre os dentes e o paciente evita esse ranger ou esse apertar dos dentes. Tá? Então dá uma melhorada, mas ele não o bruxismo ele não tem cura, né? A gente precisa tratar o que está causando para que o paciente aos poucos ele vá diminuindo as consequências. E aí a plaquinha ela entra com dente ou sem dente para evitar esse ranger dos dentes. Certo. A Priscila, ela é de Siqueira Campos, ela pergunta aqui se existe uma idade em que o bruxismo ele pode ser mais frequente. Certo. Se atinge crianças, adultos. Pronto, muitas crianças têm bruxismo. Na faixa de mais ou menos 20% das crianças hoje desenvolvem um bruxismo, porque elas são muito hiperativas, são muito tensas, então isso desencadeia bastante. E adulto indiscriminadamente, tanto homem quanto mulher, na mesma proporção. Perfeito. Doutor, tem alguma consideração que o senhor gostaria de deixar para quem está em casa sobre a importância dos cuidados? Tem como prevenir o bruxismo? Não, infelizmente não tem como prevenir, né? A gente pode sempre orientar como vida, na verdade, tentar ficar menos ansioso, menos tenso, evitar problema, que é difícil hoje na correria do dia a dia. Eu acho que diante de tantos problemas que a gente tem enfrentado no nosso dia a dia, as pessoas sabem que sofrem bastante, aí vão procurar um psicólogo, vão procurar um profissional que vai cuidar da mente. Sim. Mas acredito que o bruxismo é importante a gente destacar essa disfunção, porque muita gente sequer imagina que uma ansiedade ou um estresse possa ocasionar alguma disfunção nos dentes, sim, né? Acho exatamente. que isso não é muito comum as pessoas relacionarem, não é? Exatamente, é muito importante isso. Então, a dica é sempre poder estar ligado nos sinais. O corpo vive emitindo sinal pra gente ao longo do dia, né? Então, é pegar e ler. Às vezes, marca uma consulta com o dentista. Eu tô com essa dúvida, o que o senhor acha? Ou, às vezes, com o psicólogo, médico. O ideal é sempre a equipe multidisciplinar para estar ajudando. Doutor Diego, quero te agradecer pela participação em nosso programa, agradecer a você que mandou sua mensagem, espero que tenha sido respondida. Muito obrigada, a gente recebe aqui algumas mensagens, mas em virtude do tempo a gente não consegue ler todas, não é? Mas muito obrigada, viu? Você que está participando, continue com a gente. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.